Então, pessoal, aqui estou eu mais uma vez para essa série de vídeos aí sobre o processo civil, né? Nessa oportunidade aqui nós vamos falar sobre recursos. Cabe reforçar que aqui não é nenhum curso, né, que eu estou ministrando, é somente uma revisão que eu estou fazendo sobre o conteúdo. Então eu coloco tudo de uma maneira bem abreviada, bem resumida. E para quem nunca viu o conteúdo, nunca estudou o processo civil, esses tópicos que eu estou abordando aqui, pode parecer um pouco complicado, mas para fins de revisão pode ser útil também. Ok? Então, sobre recursos, né, primeiramente a gente tem que entender que ele revela o princípio do duplo grau de jurisdição, né, que é a possibilidade de buscar uma reanálise do caso, né, que tenha sido apreciado no juízo a quo. Então aqui sobre a teoria geral, né, dos recursos, a gente, dando continuidade, pode dizer que ele se trata de um instrumento voluntário, né? Voluntário porque depende da vontade da parte, né? É uma faculdade, uma possibilidade, ninguém tem obrigação de recorrer, né? Da mesma forma, ele, além de uma faculdade, é um ônus, né? Pois é um meio necessário para reivindicar, né, a reanálise, né, do que foi decidido anteriormente. O recurso aqui cabe a gente levantar a ideia de que ele não é a mesma coisa que ações autônomas e sucedâneos recursais. Existem diferenças entre recursos e ações autônomas, como por exemplo aqui a ação rescisória, que não é um recurso, né? Ela já começa, é uma ação que visa uma reanálise, né, de uma sentença que foi proferida no juízo a quo, né? Ele quer anular aquela decisão anterior, mas ela já começa no tribunal. Então assim, e sucedâneos recursais a gente pode trazer como exemplo aqui a remessa necessária, né, que não é não guarda aqui a ideia da voluntariedade, né? Como exemplo, eu posso trazer aqui uma condenação contra a fazenda pública, né? Digamos que a fazenda pública tenha sido condenada a pagar uma referida quantia numa ação qualquer, e os seus procuradores, advogados públicos, né, entendam que não seja possível reverter aquela situação, não tem interesse em uma reanálise e deixam transcorrer o prazo, né? Como a fazenda pública tem prazo em dobro, então passados os 30 dias a decisão não transita em julgado, né? Pois a reanálise pelo tribunal ela é necessária, né? Então por isso remessa é necessária. Então, por mais que os advogados, procuradores públicos não reivindiquem, não recorram, a sentença não transita em julgado enquanto não for feita uma reanálise pelo tribunal. Isso é a remessa necessária. Então aqui, dando continuidade, cabe a gente trazer aqui um pouco sobre a estrutura, né, do processo. O processo de duas partes, né, que é a parte processual e a parte de mérito, né? Então assim, na parte processual, nós temos aqui os pressupostos processuais, que são analisados inicialmente, né? Então, caso o recurso preencha os pressupostos necessários, certamente aqui o relator, que é quem analisa isso no tribunal quando da chegada do recurso, ele admitirá o recurso. Caso contrário, ele não admitirá. Então aqui são essas duas alternativas, né? Admissão ou não admissão. E analisado aqui, admitido, ele vem analisar o mérito, né, que é a outra parte aqui da estrutura do recurso, né? Então, o mérito, como a gente já sabe, é o conteúdo do recurso. Então, caso o conteúdo seja pertinente, ele vai certamente aqui optar pelo provimento do recurso, né? Então, no caso do provimento, o recurso foi favorável, né, a parte que pleiteou. E o não provimento é o contrário, né, obviamente. Então, pessoal, dando continuidade, quando nós falamos aqui da estrutura processual, desse aspecto aqui processual, né, os pressupostos recursais, que são analisados aqui pelo relator para fins de admissão ou não admissão do recurso, nós entendemos que seja necessário analisar um pouco mais a fundo quais são esses pressupostos recursais, né? Então aqui nós temos que os pressupostos são de duas óticas, né, intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são cabimento e adequação. Por exemplo, contra um despacho, é cabível algum recurso? Não. Perfeito? Qual é o recurso adequado para buscar ali a reversão, a reanálise de uma apelação, por exemplo? Então tem que pleitear o recurso adequado e tem que ser cabível para aquele tipo de decisão, para aquele tipo de ato, o recurso. Então se a pessoa é parte legítima para pleitear o recurso, né, ela tem interesse no caso, então no que diz respeito à legitimidade, a questão de você pleitear, recorrer para a reapreciação de um direito de terceiros, por exemplo, né, você é parte para isso, interesse, você já foi beneficiado da sentença, entendeu? Você pleiteou 100, ganhou 100, né, na sua petição lá você pediu 100, ganhou 100 na sentença, e aí, tem interesse em recorrer? Então, são questões que são analisadas aqui, né? E inexistência de fato impeditivo, né? Digamos que após a sentença, as duas partes se encontraram e chegaram a um acordo, entendeu? Nada impede que isso aconteça, é possível, correto? Então, aqui com relação aos extrínsecos, nós temos aqui a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. A tempestividade diz respeito ao prazo, né? Cada recurso aí tem o seu prazo, então o recurso está sendo interposto dentro do prazo, então ele é tempestivo ou não. A regularidade formal e o preparo, que são as despesas recursais, né? Foram recolhidas as despesas.